Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa semana, né? Sendo vários temas abordados. E hoje vamos falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, um tema tão delicado e que envolve diversas áreas das nossas vidas, né? Às vezes a gente pensa em planejamento financeiro como algo chato, que muitas vezes mas a gente pode pensar que o planejamento financeiro ele pode ser utilizado não só para as coisas, para as obrigações das nossas vidas, que a gente pode aproveitar o planejamento financeiro e utilizá-lo também ah, nas coisas boas e nas coisas ruins. Então, estou com problemas financeiros, preciso de um planejamento. É uma coisa que tem pode parecer chato, mas que vai te levar para uma solução. Mas o planejamento financeiro pode envolver coisas boas. Uma viagem precisa de um planejamento financeiro. A aquisição de um bem precisa de um planejamento financeiro. Às vezes você está querendo um carro novo. Então, o planejamento financeiro ele também pode ser utilizado para as coisas boas. Não só a gente precisa desconstruir essa imagem do planejamento financeiro ligado sempre a problema, sempre a coisa ruim. O planejamento financeiro ele está aí em todas as áreas das nossas vidas. E a nossa vida tem as coisas que são legais, que são boas, e as coisas que não são tão legais e tão boas. Então, vamos aproveitar um pouquinho esse tempo e falar de como a gente pode se planejar financeiramente para a gente ter as conquistas e as organizações e reorganizações da nossa vida. Queria falar um pouquinho de mim. Meu nome é Alexandre Barros, sou casado, minha esposa se chama Magali, não é perfeita, é corintiana, e eu sou São Paulino, então já começamos com um dilema aqui no nossa relação. Mas eu conheci na faculdade, eu fiz administração de empresas com ênfase em finanças, foi o primeiro curso que eu fiz, em seguida eu terminei uma faculdade, comecei uma outra de ciências contábeis. Eu queria contabilidade para agregar na área financeira, que eu já trabalhava na área, e sempre trabalhei na área financeira e área contábil. Tive a oportunidade de fazer um MBA em finanças, depois de um tempo, e aí eu já atuo aí na área financeira de empresas aí de médio e grande porte há mais de 20 anos. E aqui eu falo um pouquinho da minha esposa, que a gente compartilha nossas experiências. Ela também é uma profissional na área e estamos juntos nessa carreira, né? E tem ajudado muito no meu casamento também, a gente ter o planejamento financeiro na nossa família. Essa é minha família, sou casado, tenho uma filha, Ana Clara. Eu conto tudo isso para mostrar que nós somos pessoas iguais, famílias iguais, e a gente vai amadurecendo em diversas áreas. Então, eu trago essa minha rotina porque eu gosto de exemplificar, né? Eu gosto de dar exemplos práticos daquilo que eu falo, que eu ensino, com aquilo que eu faço na minha vida. Então, aqui é uma foto nossa, um lugar que a gente viajou. Aqui a nossa família, aqui a gente adora viajar. Então, eu acho que o dinheiro mais bem gasto é com viagens e com férias. Então, sempre que a gente pode, a gente está fazendo isso. E para isso é necessário se planejar bem financeiramente para que dê certo de ter férias, de ter viagens legais. Então, a gente sempre que a gente pode, a gente viaja, a gente se planeja o ano inteiro, às vezes mais de um ano, para fazer uma viagem que a gente está querendo fazer. Esses são os gêmeos, os cachorrinhos da casa, né? A gente falando aqui de planejamento financeiro. Hoje eu vou abordar não só planejamento financeiro pessoal, mas eu vou abordar também vou dar uma passada também para planejamento financeiro empresarial, né? Eu vou vou mesclar aqui a parte pessoal e empresarial para quem for empreendedor e quiser também. Eu estou trazendo alguns exemplos práticos, mas aqui eu trago aqui meu contexto familiar, porque muita gente tem um pet em casa, né? E a gente muitas vezes esquece de colocar no nosso orçamento, no nosso planejamento, quanto esses pets custam
né? Então, os pets, eles custam, então a gente precisa ter uma linha ali, é tosa, é banho, é ração, é vacina, é veterinário. Então, quanto você está programado para ter um pet? Você se planeja para isso? Né? Ele está no seu orçamento, né? Porque tudo, eu falo que aqui em casa é tudo mesmo saco de dinheiro. A gente tem as nossas receitas e é dali que a gente tira para pagar todas as nossas contas. Então a gente tem que se planejar muito bem. Então, eu tenho os meus cachorros e garanto para vocês que eles têm uma linha lá no meu orçamento. E posso falar o que a gente gasta por ano com cachorro é uma parcela considerável da nossa renda. Eu vou falar muito aqui na minha aula da gente fazer contas anuais, porque às vezes a gente faz a conta do que eu estou gastando agora, mas a gente esquece do que é recorrente, do que acontece todo mês e no ano todo quanto isso custa, né? Então, entrando mais um pouco mais no nosso tema de hoje, né? Planejamento financeiro pessoal e empresarial. Uma abordagem inicial sobre os princípios de planejamento financeiro, falando da essência do planejamento financeiro um pouquinho. Vou falar de como elaborar um orçamento, vou dar dicas aqui, diretrizes de como que a gente pode preparar um orçamento, não cair em erros, em vícios que a gente é acostumado a cair. Muitas vezes a gente tem uns erros aí, então vou falar dos principais erros e vou falar do planejamento financeiro na família e na sua empresa, abordando aqui os principais conceitos e buscando trazer isso de uma forma prática, esse assunto, para que seja bem utilizado por vocês. Então, a gente muitas vezes se encontra como essa figura aqui, né? Principalmente no começo de ano. A gente está aqui acabando um ano, né? 2020 está acabando, estamos aí no final de novembro, muitas expectativas para o ano que vem. Esse ano foi um ano difícil para muita gente, foi difícil aqui em casa também, e a gente muitas vezes, no começo do ano, a gente se vê esperançoso com o ano que está por vir, mas muitas vezes a gente começa o ano um pouco desanimado, e eu não sei como é que está sendo para você 2020. 2020 para nós aqui em casa foi um ano bem apertado, bem difícil. E eu tive desempregado esse ano por 6 meses. Eu acabei ficando fora do mercado de trabalho por conta dessa confusão toda que a gente teve. Então, a importância da gente ter um bom planejamento financeiro para passar por essas situações difíceis com saúde mental, saúde financeira e saúde do corpo mesmo, né? Então, muitas vezes a gente se encontra desse jeito. São tantos boletos e tantas coisas que chegam para pagar e são tantas obrigações que a gente tem que a gente está, puxa vida, como é que eu vou dar conta de pagar essas contas, né? Como é que eu vou conseguir colocar tudo isso em ordem? E a gente se sente mal, a gente se sente como esse cara aí na foto, esgotado, a gente se sente sugado, a gente se sente muitas vezes desanimado mesmo, né, com tudo que a gente tem. E a proposta hoje é o contrário. Eu quero que a gente se sinta igual esse outro bonequinho, né, numa situação confortável, numa situação de controle, de preferência sentado numa grana, sentado no dinheiro, não é verdade? Por que não? Né? Isso não é errado para ninguém querer estar numa situação confortável e buscar isso. Então, o que eu quero trazer para vocês é a oportunidade de sair dessa primeira foto de esgotamento, de preocupação e de desânimo para uma situação confortável. Eu quero trazer a esperança de que a gente consegue, se a gente for disciplinado e ter um bom planejamento financeiro. E aí você pode estar me perguntando do outro lado, beleza, que discurso legal, mas como é que eu consigo isso? Porque hoje eu estou mesmo desanimado, com uma pilha de conta para pagar, estou fazendo um sorteio aqui em casa do que eu vou pagar, minha empresa está numa situação complicada, minhas receitas caíram, minhas obrigações não diminuíram, esse ano foi difícil, eu precisei contratar empréstimo com o banco para fazer a minha empresa rodar, e tá bom, como é que eu saio dessa situação, né? Eu quero estar numa situação confortável, mas como eu tenho que fazer? O primeiro de tudo que a gente tem que buscar é a motivação, né? O que está nos movendo
nessa vida, na minha vida pessoal e na minha vida empresarial, na minha empresa, qual a motivação que eu tenho, onde eu quero chegar, qual o plano que eu tenho, né? A motivação, ela vem do latim, né? E ela refere-se a uma condição que a gente tem de se mover numa certa direção, né? Para um objetivo. Então, é o impulso que a gente tem. Qual o impulso que eu estou tendo na minha vida pessoal? O que está me movendo para o que eu quero alcançar, o que eu tenho como objetivo, como meta, e na minha empresa, né? Onde a minha empresa quer chegar? O que eu pretendo para esse fim de ano? O que eu pretendo para 2021 na minha empresa? Você já pensou em 2021? Na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Já pensou o que você quer fazer de diferente? Acreditando que vai ser um ano melhor, você já pensou em como você quer chegar em novembro de 2021? Então, o que está te movendo hoje? Qual a sua motivação para chegar lá no final de 2021? Qual a sua meta? Qual o seu objetivo? Né? Então, ter um objetivo pessoal e um objetivo profissional é o que nos move. É o que a gente tem que ter na vida, que a gente vai perseguir. Né? Eu costumo dizer, se a gente não tem uma meta, um objetivo, um sonho, eu fico perguntando o que a gente espera aqui nessa vida, né? Se meus sonhos, minhas metas, meus objetivos não estão sendo construídos, eu não consigo sentir mais, eu preciso buscar uma ajuda aí para reconstruir isso e reconstruir meus sonhos, né? Então, os nossos sonhos, eles podem ser diversos, podem ser uma casa nova, ou uma casa própria, ou uma casa maior, ou uma casa menor. Eu estou numa situação difícil que eu vou precisar rever os meus padrões, os meus conceitos. Então, uma mudança para uma casa menor e me livrar de um financiamento, me livrar de uma conta maior. Né? Qual é o meu objetivo? É um carro novo? É um carro é um carro? Precisei ficar sem carro um tempo, quero comprar outro carro. É uma viagem em família? 2021 eu quero me programar, porque 2020 foi muito pesado, não consegui sair de férias, eu quero 2021 ter férias. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? É uma viagem a dois aí, uma viagem sem as crianças. Eu quero casar, 2021 é o ano que puxa, eu tinha sonhado aqui, estava tudo programado para casamento e tal. O que temos para 2021? Né? Eu quero a minha independência financeira. 2021 é o ano que eu quero, sei lá, eu quero me aposentar, eu quero chegar na minha independência financeira, eu quero parar de trabalhar, eu quero diminuir o ritmo, eu quero que a minha empresa ela se consolide de uma forma que ela não precise mais tanto da minha presença, que as coisas por lá vão rodando sozinhas, sem eu precisar estar perto. Então, assim, o que eu tenho? Se eu não tenho ainda, o que eu vou ter? Eu tenho 2 meses até o final desse ano, e eu gostaria de encorajar vocês a pensar nisso, né? Temos aí o mês de dezembro inteiro para a gente pensar o que a gente quer para 2021. Qual a nossa meta, o nosso sonho, o que eu quero fazer de diferente, né? Ou esse ano foi tão difícil, tão pesado para mim, que eu quero 2021, vou fazer diferente, tem coisas que eu já sei o que eu quero mudar, e se eu não sei, eu quero encorajar. Pensem nisso, porque isso motiva a gente. Quando a gente tem uma meta, um sonho, é isso que a gente vai perseguir. Isso nos move a buscar, né, a fazer. Eu li um livro há pouco tempo, um livro muito famoso, O Pai Rico e o Pai Pobre, né? Então, esse livro ele tem algumas situações interessantes, e uma delas, o escritor defende o seguinte: na minha empresa, a primeira retirada vai ser minha, independente de eu ter todo o recurso para passar o mês ou não, porque ele defende o seguinte: ele defende que a empresa ela precisa rodar. Então, eu tirando a minha parte e tendo que correr atrás de todo o resto, isso vai motivar, isso vai ter uma reação que vai motivar eu, meu sócio, meus colaboradores a buscar o recurso para que eu consiga honrar todos os compromissos. Então, ele defende essa linha, é uma linha interessante, é uma linha ousada. Mas é isso, na verdade, o ser humano, quando está tudo bem, a gente tem uma tendência de diminuir um pouco o ritmo e de ficar um pouco numa zona de conforto mesmo, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, tanto nas contas pessoais quanto nas contas da nossa empresa.
né? Então, se está tudo bem, a gente tem uma tendência, às vezes, de entrar num ritmo mais lento. Então, a situação que nos provoca é a situação onde a gente vai reagir, onde a gente vai agir, onde a gente vai buscar soluções, buscar ideias, buscar alternativas, né? É quando a gente está olhando para um planejamento financeiro da empresa, né? Quando você tem um concorrente que ele está ali buscando ali os seus clientes, né? Roubando os seus clientes, você pensa em ideias, alternativas, soluções. Como é que eu vou sair disso? O que eu vou fazer para ser competitivo? Para derrubar esse cara que está do meu lado, né? Então isso nos move. Assim como a nossa vida pessoal. Quando a gente tem algum problema financeiro, a gente precisa reagir. O que eu vou fazer para reagir? O que você vai fazer para reagir hoje? Né? Então isso nos move. Então precisamos ter alguma coisa que nos mova, que nos tira dessa zona de conforto. Né? E aí vem as perguntas: como é que eu vou alcançar meu objetivo? Eu já tenho desenhado, por isso a importância. Eu tenho que ter um objetivo e saber como que eu vou chegar lá. Em quanto tempo eu quero esse objetivo? Eu estou considerando o valor do dinheiro no tempo? Então, olhando para a nossa vida pessoal, sei lá, eu quero sair do aluguel, eu quero ter uma casa própria. Tá bom, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que ter recurso financeiro. Como é que eu vou ter recurso financeiro? E aí as perguntas vêm. Eu tenho que economizar em alguma coisa? Eu tenho que ganhar mais? Eu tenho que arrumar um outro trabalho? Como é que estão as contas aqui na minha casa? Na minha empresa? Não, o ano que vem eu quero conquistar mais clientes da faixa de uma determinada faixa. O que eu vou fazer? Eu preciso investir? Eu preciso investir em marketing? Eu preciso investir em produtos? Eu preciso investir em vendas, em propaganda? O que eu tenho que fazer? Então isso tem que estar claro na nossa cabeça. Né? Como que a gente vai chegar lá na frente? Né? Em quanto tempo eu quero isso? Em um ano? Em um ano vai dar tempo? Né? A gente tem que ser realista. Eu vou conseguir sair do aluguel em um ano, comprar uma casa em um ano? Às vezes tem que ser um plano para 2, para 3, para 5 anos. Na minha empresa, para eu chegar no patamar de faturamento X que eu estou esperando e ter uma retirada que eu acho que é confortável, em quanto tempo eu vou conseguir isso, traçando o meu objetivo? Né? Eu estou considerando o valor do dinheiro no tempo? Né? Porque o dinheiro custa. Se eu não faço nada, se eu estou guardando dinheiro e não faço nada com o dinheiro, esse ano, por incrível que pareça, num cenário ruim que a gente está com um cenário de inflação alta. Né? A gente tem visto aí a alta no preço dos alimentos, e a gente tem outros produtos com tendência de inflação alta. Por quê? Porque foi um ano que não teve muita produção, e quando você não tem muita oferta, o que acontece? Os preços eles tendem a aumentar. Quando o preço aumenta de uma forma desorganizada e sem muito motivo aparente, isso é que gera inflação. Então eu quero alcançar meus objetivos. Eu estou considerando o valor do dinheiro no tempo. Eu tenho um recurso guardado para fazer um investimento na minha empresa. Ele está aplicado, está investido, porque esse dinheiro vai perder valor. O que eu faço com R$ 1.000 hoje, pode ser que em novembro do ano que vem eu faça 2/3 do que eu faço hoje. E assim na nossa vida pessoal também. Eu quero comprar um carro novo. O que eu estou fazendo? Estou guardando esse dinheiro, estou investindo, estou aplicando. Como é que eu vou chegar lá? Então, considerar que o tempo passa e o dinheiro perde valor. Então, a gente, às vezes, deixa o dinheiro paradinho ali, guardadinho, e ele está perdendo valor. Né? Então, estou passando por um slide agora, onde eu falo um pouquinho da gente preservar e da gente cuidar do nosso dinheiro no tempo. Né? E, às vezes, a gente acha que investimento, aplicações financeiras, é só para quem tem muito dinheiro, para quem é rico, né? Para quem está com dinheiro sobrando. E na verdade não é. O investimento financeiro, as aplicações, elas estão aí para todos, né? Para mim, para você, eles estão aí disponíveis para todo mundo que tem dinheiro. E aqui, veja bem, todo mundo que tem dinheiro. Eu não estou dizendo quem tem muito dinheiro. A gente costuma usar uma expressão: aquele cara tem dinheiro, porque ele comprou um carro novo. Então, na verdade, assim, dinheiro todo mundo tem. A gente precisa de dinheiro para sobreviver. O dinheiro é a nossa moeda de troca do dia a dia. Então, dinheiro todo mundo tem. Então, a gente tem que estar atento ao que está disponível aí no mercado para a gente fazer o nosso dinheiro render, ou pelo menos ele se preservar ao longo do tempo, ele não perder valor. Né? Então, aí tem alguns exemplos que eu trago aqui. Então, tem investimentos, a gente fala muito de... tem alguns índices que é importante a gente saber, pelo menos ouvir falar deles, sabe? Então, a gente ouve falar aqui no meio desse slide, tem lá Selic, taxa básica de juros.
tem o CDI ali grandão, né? Tem o IPCA, mas aqui à esquerda no slide. O que significa isso? Eu não vou entrar no detalhe, mas eu quero que vocês ouçam, que vocês já tenham ouvido falar disso. Né? Então, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros do país. Hoje ela está em 2% ao ano. É o norte que a gente tem, de tudo que a gente tem de financiamentos e de juros de longo prazo de títulos públicos. O nosso país ele dá esse norte, ele estabelece uma taxa básica de juros, onde ele vai remunerar quem comprar títulos do governo, e essa taxa básica de juros é o norte para todo o restante. O CDI, ele é o certificado de depósito interbancário, então é uma movimentação que os bancos fazem todo dia ali para cobrir os seus déficits, os seus superávites, né? É uma movimentação bancária entre bancos que ela acompanha a taxa Selic. Então, às vezes, você vai fazer um investimento e o gerente do banco fala assim: ah, não, tem investimento bom aqui, ó. Está pagando 90% do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI. O que é isso? Então, o que eu quis trazer para vocês é isso. O que é o CDI? É um indexador. É um indexador que acompanha a Selic. A Selic está em 2% ao ano, o CDI está próximo disso porque ele é uma movimentação que os bancos fazem de recurso e eles dão esse nome de certificado de depósito interbancário que acompanha a Selic. Então, assim, quando o gerente do banco te falar, ah, não, tem um investimento bom para você aqui, ó, 100% CDI. Então, fica na sua cabeça já que o CDI acompanha a Selic. Se a Selic é 2% ao ano, isso é público, você pode dar um Google e ver lá, quanto está a Selic em 2020. Aí você vai trazer lá várias páginas dizendo, já de cara, não precisa nem gastar muito tempo, vai ver lá, 2% ao ano. Então, quando o gerente do banco te falar, não, é 100% CDI, aí você acha que você está abafando. Pô, 100%, sempre estou ganhando 100%, está sendo excelente. Né? Vou colocar 100, vou pegar 200. Calma lá. Fiquem atentos a esse indexador que os bancos colocam para vocês. Né? Então, 100% do CDI é 2% ao ano. Então, para cada 100 reais, você vai ter 2 reais de remuneração. Aí você vai falar, puxa vida, quase nada. É quase nada, mas é uma forma de preservar o dinheiro no tempo. Se a gente for disciplinado com R$ 1, com R$ 2, com 3, a gente é disciplinado com qualquer quantia, né? O IPCA é o índice que é da nossa inflação. Né? Então, a inflação esse ano está perto de 4%. Então, se você fizer um investimento atrelado ao IPCA, olha só, vocês já ouviram falar do CDI, já sabem que ele está perto de 2%. O IPCA está em 4%, quer dizer, é o dobro. Então, se você ouvir falar de algum investimento no seu banco, seu gerente, ou no seu próprio home broker, se você entrar lá na sua corretora e for comprar um título público, você sabe que, olha, estou te dizendo, IPCA é inflação, a inflação está em 4%, já é o dobro do CDI. Então, fiquem atentos a esses índices. E o que eu quero aqui é passar para que vocês ouçam isso, que vocês habituem os ouvidos e que isso cause curiosidade em vocês quando vocês ouvirem. Que a gente ouve muitas vezes, é 100% de alguma coisa. Tá bom, mas quanto que é essa alguma coisa que está por trás? Então, tenham essa curiosidade de pesquisar, de ver, para vocês não serem enganados. Ainda mais banco, o gerente de banco hoje virou um vendedor, né? Ele vende ali produtos e aplicações, investimentos, e muitas vezes não está no nosso perfil. Para quem for mais sofisticado, tem os fundos de investimento. Você pode abrir uma conta numa corretora, né? Hoje em dia tem várias corretoras, tem esses aplicativos, as corretoras têm os aplicativos que facilitam muito a nossa vida. É simples, é criar uma conta lá, é muito simples. Eles têm os assessores financeiros deles que podem nos ajudar e que eles identificam o nosso perfil, né? E te ajudam a saber qual que são as aplicações mais aderentes ao seu perfil. Né? Então, é muito simples. Investimento hoje não é um bicho de 7 cabeças, não é para quem tem dinheiro e não exige muito esforço. Então, na palma da mão, no nosso celular, a gente tem. E aí você vai encontrar os fundos de investimentos, que aí tem renda fixa, multimercado de ações, depende do seu perfil. Você tem as letras de câmbio imobiliárias e do agronegócio, que são as LCIs e LCAs. Você tem o ouro. E hoje se fala muito em investimento em ouro. Esse ano, os últimos 6 meses, o ouro tem sido um investimento bem bacana, que tem trazido muito recurso. Você sabia disso? Às vezes a gente não ouve falar, a gente não vai atrás. Então a gente fica lá no nosso banco, na poupança, ou num CDB, o CDB é uma renda fixa e tal, e a gente não está sabendo, tem um investimento ali, eu posso colocar meu dinheiro no ouro,
ter um rendimento melhor. É claro que isso tem perfil, né? Cada um tem que ali, o perfil tem que ser aderente para você não ficar com dor de barriga. Eu sempre falo, se vai tirar a sua paz e vai te dar dor de cabeça, é melhor não investir nessa área, né? Então temos o Tesouro Direto, que ficou muito famoso há uns tempos atrás, quando a Selic estava em alta, né? Então olha aí, eu falei de Selic agora há pouco, o Tesouro Direto ele tinha lá o Tesouro Selic. O que é isso, o Tesouro Selic, né? Muitas vezes a gente não vai atrás para saber o que é o Tesouro, então o título do governo atrelado à Selic. Há 3, 4 anos atrás ele era 10% ao ano, né? Hoje está em 2%. Então, muito fácil também de fazer pela sua corretora, né? Você fala com um assessor disponível lá, e eles têm os assessores disponíveis porque eles querem vender o produto deles. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles não cobram nada, porque a corretora. Aí você pode perguntar, tá bom, mas onde é que ela ganha então que ela está aí me oferecendo tanto serviço? Ela ganha na outra ponta. Então, ela pega o meu recurso, o seu recurso, ela leva para um fundo de investimento, e aí esse fundo de investimento paga uma comissão para os corretores, para as corretoras de valores. E assim é com todo o portfólio que eles têm. O Tesouro Direto, né? Então, a Bolsa de Valores mesmo. A única coisa que eu gosto de deixar bem claro, assim, para quem for mais agressivo e quiser ir para a Bolsa de Valores, para ações, né, estude, vá procurar saber, seja curioso, porque a Bolsa ela é muito volátil, ela tem uma oscilação muito grande. Então, você tem que ter uma cabeça muito de longo prazo, né? Não adianta você ficar olhando todo dia, porque todo dia, puxa, eu comprei a ação Petrobras, né? A gente falava muito há uns tempos atrás. Não, Petrobras é super seguro e tal. Aí você fica todo dia olhando ali, tem dia que não tá bom, tem dia que tá melhor, tem dia que não tá, mas você tem que imaginar que é um investimento em fazer um investimento mais de longo prazo e olhar a linha de tendência do seu investimento se está uma linha de tendência de alta, né? Então estuda onde você vai colocar seu dinheiro. Vou colocar na Petrobras? Por quê? Vai ler sobre Petrobras, vai estudar um pouquinho, né? Pede ajuda. Eu quero comprar, sei lá, vou falar aqui de algumas mais conhecidas, a Vale, que foi, né? Então, vou comprar da Vale, por que comprar? Vai procurar, vamos ser curiosos, né? Aí, puxa, acontece as fatalidades, né? Aconteceu lá, infelizmente, em Mariana, aconteceu em Brumadinho, com as barragens que se romperam, né? Isso tem impacto direto na aplicação financeira de quem está com recurso alocado nessas ações dessas empresas. Então, tudo isso são os percalços de quem está aplicando na Bolsa. Então, eu quero dar uma passada rápida nesse slide, vou mostrar um pouquinho das opções que a gente tem para manter o valor do nosso dinheiro no tempo. E para quem quiser ganhar um pouquinho mais, estude, se aprofunde, vai atrás de uma corretora, dos assessores, converse, deixa bem claro o seu perfil, qual é o seu perfil. Eu tenho um perfil moderado para conservador, eu não tenho um perfil muito agressivo, porque para mim me dá frio na barriga ficar ali todo dia vendo o dinheiro cair, subir. Isso é uma coisa que, quando tira a minha paz, é uma coisa que eu procuro deixar. Mas tem gente que convive muito bem com isso, então esses são os principais. Aqui tem um leque, né, um apanhado geral dos principais investimentos que a gente tem no mercado. Isso não é só para pessoa física, isso é para pessoa jurídica também. Então, as empresas também, quem tem empresa e que tem recurso, quer fazer algum investimento, isso aqui está disponível também para pessoa jurídica. O conceito é o mesmo, né? Lembre-se sempre que na hora que você vai fazer o investimento, a taxa proposta de retorno, né, a taxa de juros, a remuneração que a gente chama, ela tem incidência de imposto de renda, com exceção da poupança, até um valor da poupança você não tem imposto de renda, mas você precisa ficar atento que na taxa de remuneração, né, o valor que o corretor te passar, ou que o banco te passar, que você vai ter incidência de imposto de renda. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, menos você paga de imposto de renda. Aí você pode falar, puxa vida, mas vou ter que ficar pagando imposto de renda na aplicação, né? Não gosto de pagar imposto de renda, porque, né, a gente ouve essa palavra imposto de renda e a gente já aciona a gente muitas vezes. Mas olha, lembre-se que você vai pagar um imposto sobre a renda, ou seja, sobre aquilo que render, sobre aquilo que você tiver de remuneração.
Então, supondo que você colocou R$ 100 e teve no ano inteiro R$ 5 de rendimento, você vai ser tributado em cima desses R$ 5 somente. Então, o imposto de renda ele não é ruim, né? Ele é ruim porque ele vai direto no nosso bolso, né? Mas quem dera a gente pudesse pagar muito de imposto de renda. Eu queria pagar 30 mil de imposto de renda por ano, 50 mil por ano, porque é sinal que eu estou tendo um bom rendimento financeiro. Todo o resto está ficando comigo, né? Passando um pouquinho adiante, então, para a gente. Eu gosto desse slide, um slide simples, mas ele é bem objetivo e é muito bom para a gente não perder o foco daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente quer. Quando a gente fala em investimento e de fazer negócio e planejamento para o próximo ano, a gente mistura um pouco as coisas, os nossos desejos com as coisas que a gente precisa. Então, sempre a gente tem em mente se o que a gente quer, o produto que a gente quer ser adquirido, é uma coisa que eu preciso de fato, é uma coisa que vai agregar, vai trazer valor para minha empresa, ou vai ser bom para minha casa, para minha família, ou é só um desejo, né? Porque se é só um desejo, vale a pena pensar mais algumas vezes, 3, 4, 5 vezes, de repente não comprar agora, de repente agora não é o momento. Se é uma necessidade, bora lá. Vai trazer valor agregado para minha empresa esse investimento? Vamos fazer. Vai trazer mais faturamento? Vamos fazer. Então, é um bem que eu preciso comprar, preciso de um celular novo. É uma necessidade mesmo. O celular hoje é bem de necessidade, né? Então, é necessidade básica, né? A gente tem a vida na palma da mão. Então, poder o pau. Preciso comprar? Preciso. Então, vamos lá. Vamos. Posso adiar um pouquinho essa aquisição para deixar meu dinheiro aplicado mais um tempo, ou para eu não precisar fazer uma dívida, ou para eu não precisar entrar num financiamento agora. Se eu puder adiar um pouquinho, vamos adiar. O dinheiro ali disponível sempre é uma segurança, sempre é melhor, né? Então, não posso adiar, preciso comprar. Vamos ver então as formas de pagamento. Né? Como é que é a forma de pagamento? É mais vantajoso pagar a prazo? Tem um bom desconto à vista? Cuidado com as pegadinhas. Muitas vezes a gente vai negociar alguma coisa e o cara fala assim, não, olha, isso aqui é uma máquina de lavar roupa. Preciso comprar para minha casa, quebrou. Aí você vai comprar, o cara fala assim, não, aqui ó, à vista é R$ 1.000. Estava por 1.200, estou vendendo por 1.000. Aí você vai lá, tá bom, e se eu quiser parcelar? Aí o cara fala assim, não, tá bom, se for para fechar, se você quiser parcelar em 10 vezes, eu faço 10 de R$ 100. Quer dizer, aquele valor que era à vista já não virou à vista, ele já virou parcelado. Então, assim, pode ser uma vantagem de comprar parcelado. Se você tiver com a grana na mão, pode ser vantagem de você forçar o cara mais um pouquinho e falar, pô, mas espera um pouquinho. Se R$ 1.000, se você está fazendo R$ 1.000 em 10 vezes sem juros, se eu te der aqui 950, R$ 900, vamos fechar essa parada. Né? Então, negociar prazo, fazer conta, seja curioso. O dinheiro é difícil de ganhar. Né? A gente sua muito para ganhar dinheiro. Então, eu tenho um amigo que fala assim: ganhar dinheiro é fácil, difícil é gastar. Porque a gente ganha, a gente trabalha, é suado, mas a gente trabalha e a gente ganha. Né? Só que a gente gasta mal. Então, na hora de gastar, a gente precisa gastar bem nosso dinheiro. Então, pesquisar, negociar, fazer proposta, não se iludir com a conversa do vendedor, né? Na sua empresa também, o investimento que você vai fazer, às vezes é um maquinário que você precisa comprar, às vezes é uma reforma que você precisa fazer, às vezes é um material que você vai desenvolver. Negocie com o seu fornecedor, veja a melhor forma. Né? Então, negociar não é vergonha, né? Negociar é negociar. Né? Você, na sua vida pessoal e na sua empresa, você tem um monte de gente sempre querendo negociar com você, né? Então, da mesma forma, fazer com os outros, né? Se eu vou pagar a prazo, eu vou conseguir honrar com todas as minhas parcelas, né? Eu vou conseguir guardar o dinheiro, ter esse recurso. Pensa bem na sua situação. Olha esse ano que tivemos. Esse ano foi um bom exemplo. A gente teve um ano difícil, né? Quanto susto a gente passou esse ano de coisas que estavam programadas que a gente não conseguiu. Então, assim, pinta o pior cenário sempre. E se isso acontecer? E se acontecer isso de ruim? E se eu ficar sem receber? E se a empresa entrar numa condição ruim? Eu vou honrar? Então, assim, vamos ser aí. Eu não falo pessimista, mas vamos olhar todos os cenários, todas as possibilidades, né? E aí, seguir com a compra, seguir com o investimento, seguir
com a necessidade que está aí para comprar. Mas não perco o foco nessas condições, nesse conceito do que eu quero, do que eu desejo, daquilo que eu preciso e como eu posso negociar para isso tudo acontecer. Eu gosto desse slide aqui, que a gente é bem dividido, né? Entre aqui é o desenho do nosso coração e o nosso cérebro, né? E a gente é bem dividido. Quando a gente fala de desejo e necessidade, isso aqui retrata bem o conflito que a gente vive, né? Porque o cérebro está ali falando, estou preocupado com a nossa situação financeira. E o coração vai lá, então vamos comprar algo bem legal para a gente desestressar, não é verdade? Então, esse é o conflito que a gente vive. Então, vamos tomar cuidado com o nosso coração, né? E ter aí, com dinheiro, vamos ouvir a voz da razão. Aqui é só para a gente exemplificar o quanto que às vezes a gente não percebe o quanto custa, né? Uma taxa de juros aí, a gente vai financiar um carro, é 1,5%, 2% ao mês, né? O crédito pessoal está por volta de 4%, até tranquilo, 2% aqui ao mês, 4%, né? Olha em um ano quanto isso custa, né? Um carro que tem uma taxa de financiamento de 2% ao mês, em um ano é 26%, quase 27% de juros que a gente está pagando, ou seja, para cada R$1.000, R$300 é juros, né? Está indo para o banco. E sem contar que a gente geralmente não financia carro em um ano, a gente financia de 2 anos para frente, não é verdade? Em 2 anos, olha isso, 70% é juros, é para o banco. O crédito pessoal, eu preciso mesmo desse crédito pessoal, 4% ao mês, ele vai me custar 60% no ano. É isso mesmo que eu preciso agora? Quais alternativas que eu tenho? Um crédito pessoal, aí olha para 2 anos, 156%. Você imagina um crédito pessoal que a gente vê muito e faz muito, geralmente é 4 anos, 5 anos, o quanto está indo de juros? Então a importância da gente se programar, porque a gente se programando, o dinheiro de juros que está indo para o banco, ele fica no nosso bolso. Ele pode ser investido, reinvestido, né? Reinvestido na nossa empresa, reinvestido na nossa família, com as nossas coisas. Né? Então, era esse quadro aqui é para a gente visualizar, porque às vezes eu te falo, né, e muitas pessoas falam, e a gente ouve, e a gente não dá, a gente não digere, a gente não dá muita atenção. Quando a gente vê, quando a gente olha, a imagem, ela fica gravada. Vocês vão lembrar, puxa, algum dia um cara me falou disso, que eram juros pesados, um juros pesado para eu fazer um financiamento e ter aí um desejo atendido, né? Obviamente que eu não falo isso para as necessidades, muitas vezes a gente tem necessidade de buscar créditos, né? E aqui tem algumas opções de crédito que, num caso de necessidade, elas são viáveis e devem ser procuradas, mais do que um cheque especial, por exemplo. Então, você buscar vender um carro para fazer caixa e comprar um outro financiado é muito mais barato do que você entrar num cheque especial. Então, vamos fazer essa conta também. Quanto custa um cheque especial, né? A gente sabe que é muito, e aqui eu te falo, em um ano é 300% para banco, né? Assim como o rotativo de cartão de crédito. Hoje em dia tem uma regra nova, os cartões de crédito eles não têm mais uns juros tão abusivos. Mas é para deixar isso na cabecinha de vocês. Aprendendo a analisar os gastos mais recorrentes e eliminar os supérfluos, né? Aqui é como elaborar um orçamento, o que a gente precisa ter para a gente identificar o que é supérfluo na nossa vida. No meu orçamento, o que eu estou gastando com besteira? É o cafezinho de todo dia? É o lanche que eu gosto de tomar na rua? É o café da manhã que eu passo na padaria, eu podia tomar café em casa? Né? E conhecer todas as suas despesas, o que eu tenho de despesas. Os erros mais comuns que a gente comete ao elaborar um orçamento é que a gente esquece das coisas pequenas. A gente esquece do cafezinho, a gente esquece do lanche, a gente esquece do passeio de sábado, a pizza de sexta-feira à noite. Né? A gente esquece de colocar tudo aquilo que a gente gasta. As contas grandes a gente tem na cabeça, as contas pequenas a gente não tem. Então é importante ter na cabeça, na hora de elaborar um orçamento, ter o maior nível de detalhe possível de tudo que entra de receita na minha família ou na minha empresa, todas as receitas que eu tenho, e tudo que sai, todas as despesas que eu tenho, todas. O cafezinho também, porque às vezes eu tomo um cafezinho todo dia, que ao longo de um ano ele vira um cafezão. Então, esse é os erros mais comuns que a gente comete, é de não colocar todas as nossas
as nossas despesas ali, né? A receitas da família, né? Considera um orçamento familiar, né? Eu sou casado, aqui em casa a gente faz tudo em conjunto. Então eu coloco a receita minha e da minha esposa, né? E todas as despesas no maior nível de detalhe possível. Porque quando a gente olha todos os detalhes, é mais fácil a gente eliminar o que é supérfluo e o que é coisas que a gente não precisaria tanto, né? A gente identifica as prioridades quando a gente coloca no papel bem detalhado tudo que entra e tudo que sai. E aqui eu queria fazer um quiz com vocês, eu vou jogar umas perguntas e vocês vão pensando se vocês têm esses números de cabeça, porque muitas vezes a gente vai elaborar um orçamento, ou a gente nem pensa nessas linhas que eu vou te falar, ou às vezes a gente nem tem o valor, a gente nem faz muita conta. Então aqui é um quiz rápido, com algumas perguntas que eu vou fazendo aqui. Quanto você e sua família gastam por mês com lazer? Isso é claro para você? Isso é claro para sua família? Você tem esse número claro na sua cabeça? Porque a gente fala, não, minha família tem lazer, todo final de semana a gente dá uma passeada. Beleza, passear custa. Quanto que a gente gasta, você sabe? E na sua empresa, o que você tem de despesa fixa, você sabe? Às vezes a gente tem a nossa empresa ali, às vezes é aquelas coisas do dia. Não, eu sei mais ou menos o quanto custa, eu sei mais ou menos o que eu gasto aqui de despesa fixa. Então, ter isso claro na nossa cabeça. Quais são as despesas variáveis na sua empresa? Você sabe o conceito de despesa fixa e variável? Quando a gente fala de despesa fixa, claro que eu tenho. Aluguel, conta de luz, de água, telefone. Aí eu vou te falar. O aluguel é fixo, mas no ano de pandemia ele é completamente negociável. A conta de água, luz e telefone é fixa porque ela chega todo mês, mas você concorda que ela pode ser variável dependendo do uso que você tem, da sua energia, da sua água, do seu telefone, do seu pacote de internet? Isso se aplica na nossa empresa e isso se aplica na nossa vida pessoal. Despesas variáveis são aquelas atreladas às nossas vendas na empresa. Está claro para você quais são as despesas variáveis? Né? Você já avaliou a classificação fiscal na sua empresa? Se eu estou adequado na faixa de imposto correta, se eu posso pagar menos imposto do que eu pago, você já fez esse exercício? Sabe quanto você gasta por mês com reuniões familiares? Toda sexta-feira eu chamo todo mundo aqui em casa, a gente pede uma pizza e a gente bate papo, a gente conversa. O ponto não é esse, eu até incentivo, acho que as reuniões familiares elas são importantes, elas unem a família. Mas você sabe o quanto custa? Esse é o ponto. Quanto custa? Uma vez conversando com um cara, ele falou assim, toda sexta-feira eu me reúno aqui com minha família, a gente pede pizza. Eu falei, é mesmo? E quanto que vocês gastam de pizza no seu bairro? Eu gasto uns R$ 80 aqui, que a gente pede pizza aqui para minha família e tal. Eu falei, puxa, então você gasta aí uns 320, R$ 350 de pizza por mês? Ele falou, não, nunca. Nunca eu gasto isso. Eu falei, gasta, peraí, você tá me falando que gasta R$ 80, R$ 90 por semana? Vezes 4, você vai dar 320, R$ 360. Então, essas contas são importantes a gente fazer. No ano, dá quase R$ 4.000. E veja, mais uma vez, eu incentivo as reuniões, estar junto, né? A gente precisa desse tempo. O que eu quero dizer aqui é você conhece, você sabe o quanto você gasta, você sabe onde está indo o seu dinheiro. A gente cria alternativas. Às vezes a pizza é caro, mas eu posso comprar massa de pastel, eu posso fazer pastel em família. Aqui em casa, às vezes a gente faz, cada um faz um sabor, cada um inventa um negócio e a família está reunida. Então é isso que eu quero provocar vocês. Né? Você sabe o quanto custa? É isso. Você sabe o quanto você gasta com gasolina por mês? Isso é uma conta que a gente não sabe. Eu gasto mais ou menos um tanque por semana. Beleza. Mas, de fato, quanto está custando essa gasolina para você? Na sua empresa, quanto você gasta com gasolina? Você usa o seu carro na empresa? Né? Quanto você gasta de manutenção, gasolina e outras coisas mais, né? Que vem ali na sua empresa? Né? Uma perguntinha interessante. Quanto custa seu kit de sobrevivência? E o da sua esposa? Kit de sobrevivência? Mas o que é isso? Kit de sobrevivência. A gente compra aparelho de barbear, a gente compra shampoo, a gente compra creme, não é verdade? Sua esposa usa creme, sua esposa usa shampoo, sua esposa usa maquiagem, sua esposa cuida do cabelo, sua esposa... Né? A gente quer ter a nossa esposa bonita, mas a gente esquece o quanto custa. Né? E para nós homens é uma coisa. E meu futebol? Eu jogo futebol toda semana. Quanto custa meu futebol? Né? Geralmente o futebol vem acompanhado com churrasco, né? Churrasco e cervejinha algumas vezes. Então, quanto custa isso?
Né? Esse é o nosso kit de sobrevivência. E a gente precisa desses momentos. Né? Então, quanto custa? Você sabe? Essa é a pergunta. Na sua empresa, qual é o mínimo que sua empresa precisa para rodar? Você sabe? Seu ponto de equilíbrio, pô, eu preciso faturar pelo menos 10 mil por mês. Para eu pagar um funcionário aqui, recepção ali, o aluguel, não sei o quê, e ficar com uma parte. Então, assim, você sabe o quanto custa? Qual que é o mínimo? Então, para isso, a gente tem que ter um planejamento financeiro bem detalhado, bem eficaz, para a gente não passar apuros. Né? Aqui algumas dicas do planejamento financeiro para a gente envolver a nossa família no planejamento financeiro. Então, envolver, né, discutir isso com a esposa e com os filhos, sabe por quê? Porque amanhã depois vai precisar cortar alguma coisa, e quando tem que cortar, aí dá as discussões, aí dá as brigas. Vai falar para o filho que você precisa cortar o celular dele. Vai falar para a esposa que, olha, precisa ir, tem que ir menos no salão de beleza. Né? Ou fala para você que você vai ter que cortar o futebol e o churrasquinho. Então é melhor ter um planejamento financeiro com todo mundo envolvido ali, às claras, o que a família tem, o que a família precisa, o que a família gostaria, porque se precisar ter algum corte, todo mundo sabe o que está acontecendo e onde dá para cortar, todo mundo conhece as despesas. Mais uma vez, o detalhe de todas as contas. Quando a gente faz isso em conjunto, as pessoas dão ideias, as pessoas trazem insights que às vezes a gente está esquecendo, e a gente lembra de colocar todas as nossas despesas, principalmente. Na sua empresa, envolver os colaboradores, considerar todas as áreas da empresa no seu planejamento financeiro. Né? O que eu preciso para a empresa avançar e crescer? Quais são as áreas principais da minha empresa ali que eu preciso? Ah, minha empresa não é grande, sou eu sozinho, ok. O que eu tenho que fazer no meu trabalho aqui, tocando a minha pessoa jurídica, para eu conseguir mais recurso, para eu não passar tanto susto, ou para eu saber onde tem uma gordura que eu posso cortar? Então, mais uma vez, ter isso muito claro na empresa também. O diálogo com a família, considerar as contenções, né? Eu falei do celular do filho, né? Às vezes é um ano difícil, que a gente precisa ter contenções, precisa cortar alguma coisa, né? Então a gente precisa considerar que isso pode acontecer, assim como na empresa. Às vezes com um colaborador, às vezes é uma sociedade, às vezes com um sócio mesmo, a gente precisa considerar que às vezes a retirada pode diminuir. Não é isso que a gente quer, mas a gente tem um desenho bem detalhado de todas as receitas e despesas, a gente tem ali um mapa do que pode acontecer. Então, onde dá para ter contenção, se precisar cortar. A gente já tem na cabeça que num momento de estresse, a gente sabe onde dá para cortar, verdade? Priorizar o seu fluxo de caixa. Então, além de ter um orçamento, ter também um fluxo de caixa, os recursos que estão ali entrando e saindo e movimentando o seu fluxo. Né? O fluxo de caixa é o coração do seu negócio. Né? Na nossa vida pessoal, é o nosso bem-estar, a nossa saúde, porque né, a situação financeira difícil, ela rouba a nossa paz, ela nos deixa preocupados, ela rouba nosso tempo com a família. Né? Então, o fluxo de caixa, ele demonstra todas as entradas e saídas de recursos da empresa. É semelhante a um orçamento, só que ele é dinâmico, todo dia está entrando e saindo coisa ali, principalmente da empresa. Né? Então, tá de olho no fluxo, olhar o fluxo, pô, essa semana eu estou aqui mais ou menos, semana que vem, como é que vai estar? E na outra, né? Ter uma visão de médio e longo prazo. Né? Isso ajuda a evitar sustos, né? De chegar a semana que vem e não ter recurso para pagar uma conta importante, um fornecedor importante. Né? E quando a gente percebe isso, a gente pode se antecipar aos problemas. Né? Quando eu vejo que tem uma visão de médio e longo prazo, eu estou vendo o problema lá na frente. Né? Então eu posso fazer alguma coisa hoje para eu não ter essa consequência lá na frente. Eu costumo dizer que um fluxo de caixa bem elaborado, bem feitinho, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa empresa, ele é como imagina você andando numa estrada com farol baixo aceso. Você tem uma visão ali próxima do seu carro. Quando você coloca o farol alto, você tem uma visão muito mais estendida. O fluxo de caixa, ele possibilita isso. A gente tem uma visão estendida, né, da nossa situação financeira, e eu posso ver mais à frente, eu posso ter uma ação agora, numa estrada, eu posso frear meu carro com segurança antes de um obstáculo que eu estou vendo lá na frente. A mesma coisa com o nosso fluxo de caixa, nossa vida financeira, tanto pessoal quanto na empresa. Outra dica importante para quem tem empresa, não misture as contas. Né? Procure ter contas separadas, ter um fluxo de caixa separado da sua empresa e ter contas separadas para a sua empresa. Alexandre, meu negócio é super pequeno, eu sou sozinho. Não importa.
controle isso de maneiras separadas, porque você vai ter muito mais domínio e muito mais controle das suas finanças se você tiver contas separadas, né? Eu faço até uma brincadeira aqui, no seu Instagram você não mistura sua vida pessoal e profissional, né? Essa semana a gente vai ter algumas aulas, uma delas vai falar de mídia social e de Instagram. E vai ser super interessante, quem quiser, quem tiver lá vai ver. Né? A gente tem um Instagram para a nossa vida pessoal, a gente coloca nossas fotos de passeio e a gente separa bem o que é profissional. Então, a mesma coisa com nossas contas. Separe, isso ajuda a ter mais controle, mais domínio da sua vida financeira. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um fluxo de caixa de uma empresa. Eu dei um nome aqui de Rio Verde para essa empresa, então olha o nível de detalhes. Né? Você tem aqui as entradas, né? Todo separado por tipo de entrada. Então, quais os tipos de receita que eu tenho na minha empresa e na minha família? Eu tenho meu salário, o salário da minha esposa, então separado, né? Os tipos de despesa, né? Então, numa empresa, todos os meus custos com produção, despesa administrativa, o que eu gasto o que eu tenho de despesa fixa, o que eu tenho de variável, o que eu tenho de impostos, o que eu tenho de tributos, tem uma diferença de tributos e de impostos, existe uma diferença contábil aí, é importante ter isso muito claro. Então, fluxo de caixa, olha como é bem detalhado esse fluxo. Então, quanto mais detalhe, quanto mais linhas eu tenho... Ah, Alexandre, é trabalhoso pra caramba. É trabalhoso. É trabalhoso. Mas, olha, isso possibilita uma paz. Você fica mais despreocupado. Porque você tem certeza que todos os números estão lá, você consegue se antecipar a eventuais problemas que possam acontecer, você consegue olhar os valores e manejar as linhas. Às vezes tem uma linha que você forçou um valor que você pode passar para uma outra linha. Então, quanto mais detalhes, é trabalhoso? É trabalhoso. Mas olha, eu costumo falar que não tem almoço de graça, né? Então a gente precisa trabalhar e se empenhar se a gente quer ter paz na nossa área financeira e se a gente quer ter sucesso na nossa área profissional. Chama trabalho não é à toa, né? Porque dá trabalho. Então, eu queria encorajar vocês, tenham esse tempo, esse trabalho. E vou falar, você vai ficar aqui uns 15 dias, 20 dias montando esse negócio, tendo trabalho, mas não vai ser uma vez montado o esqueleto e todos os detalhes, é só você ir gerenciando e seguindo. Então, quanto mais detalhes, melhor. Mais sucesso você terá. Fica a dica aqui para a gente, então, a educação financeira e o planejamento, eles são essenciais, eles possibilitam que nos organizemos melhor, que sejamos capazes de aproveitar melhor o nosso tempo, a nossa vida, né, e também a nossa vida profissional, né. Não é só supervalorizar de questões materiais, né, ao contrário, é ter o sossego, a despreocupação, porque está tudo ali, está tudo planejado, está tudo organizado, né? Sem preocupação, sem preocupações, nós vivemos bem melhor, né? Quando a gente está com a cabeça descansada, a gente consegue ter mais ideias, e é um ciclo, né? A gente está com a cabeça mais tranquila, a gente tem mais ideias, a gente produz mais, a gente trabalha melhor, né? A gente vive melhor com a nossa família, não é verdade? Aqui eu faço uma brincadeira nesse slide, eu sou cristão, e tem uma escritura que é muito conhecida, que muita gente conhece, que fala do amor, né? E aqui eu monetizei essa escritura, e eu vou ler para vocês aqui, que diz assim: eu poderia ter todo o dinheiro da terra, mas se não tiver disciplina, nem todo esse dinheiro seria suficiente. Eu poderia ter o dom de ganhar muito dinheiro facilmente, e entender e desvendar os mistérios dos investimentos mais complexos, a fim de multiplicar o meu dinheiro, mas se eu não tivesse disciplina, eu não teria nem um centavo a mais. Quem tem disciplina é cuidadoso, é cauteloso. Quem tem disciplina é prudente, quem tem disciplina planeja o futuro. A disciplina tem que ser eterna em nossas vidas. Portanto, agora, existem essas três coisas para vocês que estão aqui assistindo essa aula. Então, a partir de hoje, temos três coisas: o planejamento, o orçamento e a disciplina. Porém, a maior delas é a disciplina. Por quê? Porque o papel, a planilha de Excel, ela aceita qualquer coisa que você digitar lá. Mas se você não tiver disciplina para seguir o que você planejou com a sua família, o que você planejou na sua empresa, os seus objetivos e metas,
Se você não tiver disciplina de buscar, nada vai dar certo. Lembre-se sempre, o fluxo da vida acompanha o fluxo de caixa sempre. Boa sorte, sucesso que eu desejo a todos. Aqui estão os meus contatos. Eu acho que o Marcos também vai ter os meus contatos lá para disponibilizar para quem precisar. Obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido trazer um assunto que, apesar de chato, ele tenha chegado de uma forma um pouco diferente e que agregue na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Obrigado e boa noite. Maravilha, Alexandre. Obrigado. Eu gostei bastante. Essa planilha que você colocou aí no final tem bastante informação, mas é o que você falou, né? Demora um pouquinho para fazer, mas também é a questão da paz, né? Você poder se programar, poder saber o que está saindo, o que está entrando, de fato, eu acho que isso é fundamental, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive, a gente não tem uma garantia de nada, né? Saber exatamente o que está entrando, o que está saindo. E aí eu gostei também aquele do coraçãozinho, né? Vamos comprar um presente para a gente se desestressar, né? É muito legal isso. Mas vamos lá. Pessoal, quem tiver pergunta, pode fazer aqui no chat que a gente já coloca aqui, o Alexandre responde. Tá bom? Mas eu gostei. Obrigado, viu? Pela aula. Foi um conteúdo bem profundo, bem direcionado. Eu acredito que vai ajudar o pessoal aí a tomar algumas decisões. Quem ainda não faz, né? Começar a tomar decisões de fazer aí, aos pouquinhos. Eu sei que é difícil, né? Números não é todo mundo que gosta. Eu confesso que eu não sou muito fã de números, não. Mas é necessário, né? Para realizar alguns sonhos é necessário, né, Alexandre? Não adianta, né? Tá aí fazendo loucura aí. Deixa eu ver aqui se o pessoal vai colocar alguma pergunta. Quem tiver pergunta pode ir colocando aqui no chat. A Meire tinha até comentado que ela já ia anotar tudo. Vamos ver se ela tem alguma pergunta aqui. Peraí. Eu percebi que tem um delay, por isso que acho que talvez a pessoa pode digitar, demora um pouquinho. Espera mais 2 minutinhos. Se ninguém se manifestar, a gente encerra, tá? Tá bom. Deixa os contatos aqui, depois se alguém precisar, eu também vou disponibilizar os seus contatos também. Maravilha. Queria te agradecer, viu, Marcos? Obrigado aí pelo convite, porque é sempre bom a gente poder falar um pouquinho. É um tema chato, né? Um tema que não é... Nós brasileiros, a gente não foi educado, financeiramente educado. Né? Nós não temos essa educação, infelizmente. E a gente aprende as coisas na porrada, a gente aprende no tombo. Né? E o meu objetivo com essas aulas é de trazer assim que as pessoas não tomem tanto tombo, não assim por falta de se prevenir, né? Que as pessoas tenham uma vida financeira mais tranquila por conta da prevenção e do planejamento. Né? Então, o meu maior objetivo é de trazer isso para as pessoas, porque a gente não foi educado para isso. A gente não tem na escola, a gente não tem nossos pais, na nossa família, na verdade. Então, o objetivo é esse, que as pessoas tenham tranquilidade e que vivam a vida com mais leveza. Maravilha. Bom, Alexandre, ninguém aqui se manifestou, mas eu agradeço mais uma vez, tá bom? E aí a gente vai conversando, você deixou seus contatos aqui, como eu falei, para as pessoas que me procurarem, eu direciono para você também, porque eu sei que agora talvez não venha dúvida, mas quando começar a montar, as dúvidas começam a aparecer, né? Ah, mas e aquilo? Mas será que eu coloco isso aqui? E começa as dúvidas. Aí é bom poder falar com uma pessoa que entende, né? Não sair aí no achismo que não dá certo, né? Quando se trata de dinheiro, não dá para ficar no achismo, né? Tem que ter certeza. Não dá. É isso aí. Tá bom? Obrigado, viu, Alexandre? Uma boa noite para você. Boa noite. Um abraço. Abraço.